A gente conversou outro dia sobre narrativa, o storytelling, né? Pois Que é uma coisa que nós dois gostamos, assim, e você me disse, inclusive, uma coisa muito íntima, que você queria fazer história em quadrinhos. Pois é. Isso eu achei muito legal. Você subiu no meu conceito assim. Virou melhor amigo agora, né? Respeito. É isso aí, porque, eu realmente... meu estudo de narrativa é popular, é pop, eu tô lendo Poliana agora, pra você ter uma ideia. Poliana, tô lendo o Asterix, tô lendo, né, relendo ele, na verdade, porque, no fundo, é a mesma coisa, né? O que Tem um modelo fundamental para tudo, né? Para tudo, né? Não tem, assim... A história é contada de formas diferentes, mas é a mesma história, no fundo, né? Eu tava até brincando, já. É um clichê meu, eu falo isso o tempo todo, né? Que quando você vai ler os clássicos da literatura, as pessoas acham que é tipo aquela coisa, né? Pra pessoas extremamente sensíveis, né? Aquele cara esquisitão que tem uma sensibilidade. Ou então pra gente meio psicológico, né? Cara, você vai ler os clássicos da literatura, é Bruce Willis, Schwarzenegger... Van Damme, entendeu? É só violência, é só filme de ação. Exatamente. Tanto que você vai ver, né? Quando eles pegam esses filmes, o que vira? Vira filme de ação. Troia, o Beowulf, vira todo filme de ação. Ruim, né? Os filmes são muito ruins, mas os clássicos são muito bons. Mas é só tiro, porrada, sangue, violência. A Bíblia. A Bíblia, né? O Velho Testamento. Mas sobretudo a Bíblia, né? pelo amor de Deus. O Velho Testamento... Sangue, suor, lágrimas. Nossa, que você pega o livro e fala assim, nossa, agora eu vou ler, né? Os padrões morais. Que você precisa ser... Cara, isso é no Levítico. E assim, é uma página depois... Então, aí os caras começaram a se matar. Aí um cara foi lá, arrancou o coração do outro. Outro foi lá, enfiou a lança lá do outro lado. Estuprou a irmã, não sei de quem. É impressionante, né? Não, e pior que tá tudo lá assim, né? Tipo, então, né? Ele estuprou a mãe, aí por causa disso... Putz... Então isso que é bastante interessante. As pessoas precisam saber que os clássicos são legais, são divertidos, né? E eu li a literatura eu comecei a ler, na verdade, lendo história em quadrinhos, lendo livro de RPG, por exemplo, né? Nossa, eu tinha vários e tal. Muito mais lia do que jogava. Acho que eu joguei RPG pouquíssimas vezes na vida, mas tava sempre assim com os livros lá por perto. Você lembra de algum? Cara, na época, tinha os livros do Marcelo Del Debe no Brasil, que eram os mais baratinhos que eu conseguia comprar. Que eles eram todos de terror. E ele colocava muitas questões de ocultismo, aqueles filmes de terror mais pesados, assim, daqueles negócios assim que você fala assim, você ficou com medo de Exorcista, vou te mostrar o que dá medo, né? Ele colocou umas coisas muito tensas. Só que por conta disso, eu ia pesquisar as referências. Eu tenho essa mania até hoje, assim, às vezes eu demoro muito tempo lendo um livro, que é assim, citou um outro livro, eu vou lá, abro o Wikipedia, não sei o que, fico 2 horas numa parte, daqui a pouco eu volto falando, do que esse cara tava falando? Tá, beleza. Eu fazia isso já naquela época com os meios que eu tinha, né? Assim, por exemplo, eu aprendi muito sobre nazismo. Porque quase todos esses livros de ocultismo tem, né? Sociedades secretas nazistas, Tula. Eu começava a falar, mas por que esses caras fizeram uma coisa tão horrenda como essa? É pior, né? Fui lendo essas coisas que começou a me bater uma dúvida. Pior que eu morava num bairro judaico, morava do lado de um bairro judaico, quando eu estudava. Em Higienópolis, eu falo, por que os caras estão perseguindo judeus? Tem tanta gente pra perseguir, né? Por que não persegue, sei lá, qualquer outra turma, né? Esquimós, persegue, sei lá, lituanos. Não, por que judeus? Não entendi. E aí, quando... Foi engraçado, né? Esses livros de RPG, você começava a perceber aquele simbolismo. Aí fala assim, tem a cabala hermética, aquela coisa do germânico. Tem a cabala judaica. Fala, olha... Aí, sei lá, né? Entrava pesquisava muito. Então, como eu falei, né? Eu não estudava direito. Eu estudava pelos meus livros divertidos, né? Então, assim, as questões de história que eu acertava eram as questões que caíam nos livros de RPG. As questões indiretas eles me davam. Exato. Passou pelo simbolismo ali de filme de terror, eu sabia. Mas, putz, eu pegava de tudo. E aí, quando eu tava lá com os meus 14, 15 anos... vários amigos meus, né, tudo com aqueles talentos artísticos, né, um cara querendo ser designer, outro querendo ser músico. Resolvi ser músico com 16 anos. Aí eu vi que tava tarde demais, cara. Não adianta. Qualquer pessoa que fala, dá pra você ser músico tarde. Não. Dá, mas assim...
é jogar a vida no extreme very hard mais difícil. contra Mas tudo. é piano que você tentou? Não, pior que eu pensei ainda. Falei assim, cara, mas eu acho o piano tão bom. Aí na hora que eu fui ver assim, não, ó, piano é assim. O cara começa a explicar, você fala, meu... Não é pra mim. Velho, sério, é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil. Mas acho que isso é pra todos os esportes, até de alta performance, Também. né? Tem que ser assim, adolescente, tipo no Federer, né? máximo. Brincar de No começo, raquete né? no berço. No Uma coisa máximo. assim, Adolescência já tá muito... Pra música tá tarde. Aí eu falei assim, olha, o que sobrou, né? Eu desenho mais ou menos mal. Tô começando a desenhar agora. Eu comecei a desenhar um pouquinho. Música também tá muito difícil pra você seguir profissionalmente, principalmente. Só que eu gosto muito de ler. Aí caiu como várias histórias em quadrinhos que eu lia na época, né? Quais? Conta algumas aí. Cara, não, eu pegava aquelas meio óbvias, né? Marvel, DC, adorava Homem-Aranha e tal. E aí caiu uma história em quadrinhos de um tal de Neil Gaiman. Caiu Sandman na minha mão. Eu lembro até hoje, foi um episódio de Entes Queridos. Pior que assim, quando Sandman tem uma história tão complexa que você pega assim, né? Tipo, vou pegar na banca, beleza. Tá assim no capítulo 164 de uma saga gigantesca. Aí eu falei, cara, não dá pra entender nada. Mas eu vi que aquilo ali é muito bom. E os desenhos eram péssimos. É verdade. Ele trabalhou com alguns desenhistas bons, mas no finalzinho do Sandman, né? Entes Queridos, apesar de ser do Mas final, o ele não começo tão é esquisito. feio. Não me atraiu também. Aí eu falei assim, cara, mas história em quadrinhos, a graça é ter desenho tão sensacional. Na hora que eu vi, eu falei assim, meu, a graça desse negócio aqui é o texto. Aí eu falei, meu, quer saber? Deixa os negócios de escrever pra lá, acho que eu vou fazer faculdade de letras, porque não exige nenhum extremo conhecimento prévio, como era a música, como era o pessoal que ia fazer designer, não sei mais o quê. E eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler como escapismo, assim, sabe? Uma lia bobagem, sabe? Só que naquela época eu tava começando a ler algumas coisas um pouquinho mais sérias, por exemplo... primeiro ano também, né, do ensino médio, todo mundo lendo lá as coisas que importam pra escola. Eu tava lendo Hamlet. Eu tava Você lendo Hamlet. entendia? Eu peguei uma edição da Abril Cultural. Toda vez que me falam de Hamlet, eu falo, meu, se você achar num sebo, compra edição da Abril Cultural. Se metade do livro é de nota de rodapé. Pra explicar o que tá ocorrendo Ele pega ali. o ser ou não ser, nota. Nossa, impressionante. Olha, tem uma referência aqui ao Parmênides, não sei mais o quê. Eis a questão. Por quê? Cara... Que impressionante isso. Isso me impressionou, porque eu falei assim, cara, eu tô gostando de ler pra caramba, tô gostando de ler Shakespeare. A minha professora ficava com esses papos aí de livro de vestibular. Por que Shakespeare não cai no vestibular? Mas é tão mais sensacional. Eu ia muito mal nas aulas, mas tava lendo uma coisa muito mais elevada. Então essa foi a minha vida. Foi a história da minha vida. Resumiu.